Sejam bem-vindos a mais um programa da série Construindo o Meu Futuro. Neste módulo, vamos abordar o uso de materiais com informações sobre transporte, armazenamento e manuseio. Numa obra civil de qualquer tamanho, os materiais são essenciais para dar forma e substância a um projeto que começou no papel. Mas não basta que tenham qualidade, é necessário que sejam empregados de forma adequada, bem estocados e transportados. Ou seja, temos três aspectos para pensar com relação aos materiais de uma obra: seu manuseio, seu transporte e sua armazenagem. Você sabia que a eficiência em uma obra tem a ver também com os materiais e com a finalidade de cada um? Informe-se sobre as características técnicas de cada material antes de usá-lo, como o modo de preparar e de aplicar, quantidade. Isso poupa recursos e esforços. Vamos começar com o transporte de materiais na obra. Transporte é todo o fluxo de materiais dentro de uma obra. É uma atividade indispensável para abastecer o trabalho. E para que seja eficiente, deve ser feita numa sequência que favoreça o processo, ou seja, que facilite a vida de quem trabalha, poupando tempo e recursos. Pode ser horizontal, quando no mesmo nível, ou vertical, entre pavimentos diferentes. Existe uma série de condições que uma obra pode ter e que facilitam o transporte. Corredores bem definidos, equipamentos e métodos eficientes, localização estratégica dos locais de armazenamento e pontos de armazenagem próximos aos locais de consumo. Tudo isso ajuda a melhorar a circulação e a eficiência, gerando economia. Você sabia que a movimentação pode representar até 70% dos custos de uma obra? Vamos ver algumas formas de transporte de materiais em uma obra. Eles podem ser movimentados manualmente, por meio de carrinhos manuais, com empilhadeiras elétricas ou a combustível, em guindastes, gruas, guinchos, em geral usados em construção pesada. O transporte de materiais no canteiro de obras deve ser feito de forma eficiente e deve seguir alguns princípios. Obedecer o fluxo do processo de produção usando meios que o facilitem. Eliminar e reduzir distâncias entre as operações. Usar a gravidade a nosso favor. Para baixo, todo santo ajuda. Minimizar o uso das mãos, preferindo os meios mecânicos. Priorizar a segurança dos trabalhadores. Transporte cargas unitárias sempre que necessário. Aproveitar ao máximo os equipamentos completamente cheios na ida e na volta. Ter sempre um plano B. Se há um transporte alternativo, ele pode ser usado se o principal falhar. Mas como é que a gente define qual é o tipo de transporte a usar? Bom, analisando alguns aspectos, como o tipo de produto, seu tamanho e quantidade, o tipo de edificação, considerando a resistência à disposição dos elementos na obra, a sequência das operações e o tipo de armazenagem que está sendo usada, a área que o equipamento precisa para funcionar e a sua fonte de energia, a mão de obra e o custo de transporte. O transporte, não dá para esquecer, tem que ser feito de maneira segura. Use apenas os equipamentos que você está habilitado a usar. No caso de elevadores, eles devem ser testados periodicamente. Antes de usá-los, verifique se estão realmente no andar, se não há desnível e trave as portas para fazer o carregamento. O segundo aspecto do uso e movimentação de materiais é o armazenamento. Num canteiro, ele acontece no almoxerifado, que tem sempre um responsável. O local deve ser planejado para facilitar a movimentação e ter máximo aproveitamento de espaço. A organização pode ser por tamanho dos materiais e por frequência de uso, ou seja, o que mais se usa, fica mais à mão. Você sabia que cada vez mais há uma tendência de usar pallets para o armazenamento e também para o transporte?
Pallets são plataformas nas quais os materiais são organizados, o que facilita armazenar e movimentar. Veja agora algumas dicas sobre armazenamento e uso de materiais comuns em canteiros de obras. A areia deve ser estocada numa área plana, devidamente cercada por madeiras. Cubra com uma lona de plástico. Pedras podem ser estocadas da mesma forma, mas não precisa cobrir. O cimento, por ser perecível, deve ficar em um local fechado e seco dentro da embalagem. Tijolos e blocos podem ser empilhados até 1,5 m e cobertos com lona. A cal é também perecível e deve ficar em um lugar fechado sem umidade. As barras de aço devem ser separadas por diâmetro. Podem ficar em local aberto por até 90 dias. Não deixe em contato com a terra. Tubos e conexões de PVC têm que ser separados por tipo e não podem ser expostos ao sol. Cabos, tomadas e materiais elétricos, em geral, devem ficar em lugar fechado, ou seja, ou almoxerifado. Telhas de barro devem ser empilhadas verticalmente, próximas ao local de uso. As metálicas devem ficar inclinadas para não acumular água. Madeiras são um capítulo à parte. Compensados devem ser cobertos e não podem ficar em contato com o solo e expostos ao sol. Não empilhe em grande número para não danificar. Tábuas devem ficar sob estrados de madeira. O madeiramento para o telhado deve ser coberto com plástico. Portas e janelas devem ficar dentro da obra na embalagem original até o uso, em posição horizontal. Azulejos e pisos cerâmicos podem ser empilhados, desde que nas embalagens de papelão. Evite deixar em locais úmidos. E vidros não devem ser estocados, mas usados assim que cheguem à obra. Além do transporte e do armazenamento, o manuseio é muito importante e envolve questões de segurança, ergonomia e integridade pessoal. Há serviços que incluem o transporte manual, mas sempre que possível, os meios mecânicos devem ser empregados para preservar a integridade do trabalhador. A capacidade de carga individual de um homem adulto é de 40 quilos, para mulheres, 20 quilos. Acima disso, cresce a possibilidade de lesões pelo esforço intenso de grupos musculares e tendões. Procure com seu supervisor buscar soluções para o manuseio de materiais. O peso, o ritmo de trabalho e a distância devem ser adequadas ao indivíduo. Agora vamos falar de ergonomia. Você sabia que ergonomia é o estudo da relação entre o homem, seu espaço de trabalho e a forma como o executa para que não haja lesões físicas e se aumente a produtividade? Para manter sua integridade no decorrer do manuseio de materiais, siga as nossas dicas. Para levantar materiais, posicione-os à sua frente para evitar lesões. Use plataformas para os materiais, evitando de se abaixar e levantar repetidamente quando estiver em pé. Use utensílios, como colheres de pedreiro, com cabo ergonômico, mais fácil e seguro. Todos os procedimentos que vimos, de transporte, armazenagem e manuseio de materiais, devem ser realizados com todos os EPIs indicados e em conformidade com as NRs. Ou seja, normas regulamentadoras e os requisitos de segurança de cada material. A NR11, por exemplo, estabelece normas de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Procure conhecê-la. A gente se vê nos próximos programas da série Construindo o Meu Futuro. Eu espero por você com muito mais sobre o seu trabalho na construção civil. A gente se vê.